Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre eletricidade no Enem. A gente vai resolver 8 questões de provas anteriores sobre esse tema. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você fazer o download com o PDF dessas questões e facilitar o seu estudo. Certo? Então fica ligado, eu tenho certeza que esse vídeo pode te ajudar na prova do domingo. Bora para as questões. Questão do Enem 2020. Ele pergunta qual o motivo de ocorrer a eletrização ilustrada na figura abaixo, tá bom? Então a gente tem um gato aqui, eu acho que é Garfield, que se esfrega na calça de uma pessoa e sai eletrizado e sai falando que odeia eletricidade estática, tá bom? Então o que a gente visualiza aqui é que está acontecendo o atrito entre os pelos do gato com a calça do rapaz. Então está acontecendo aqui a eletrização por atrito. E na eletrização por atrito, o que acontece é a transferência de elétrons. Um corpo perde elétrons, o outro corpo ganha elétrons. Quem perde elétrons fica carregado positivamente e quem ganha elétrons fica eletrizado, fica carregado negativamente, tá? Então, a gente está tendo aqui um caso de eletrização por atrito. E na eletrização por atrito, a gente tem transferência de elétrons, tá bom? Vamos procurar isso nas alternativas. Letra A, ele fala que há troca de átomos, não é troca de átomos, são apenas transferência de elétrons. Letra B, ocorre a diminuição do número de prótons. Não há troca de prótons nem transferência de prótons. O que ocorre é a transferência de elétrons. Os prótons não são transferidos. Letra C, criação de novas partículas. Não, né? Nada se cria, nada se perde. Não tem criação de novas partículas no processo de eletrização, por atrito. E letra D, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato, correto. A alternativa correta aqui seria a letra D, tá? Só para finalizar, letra E, ele fala que ocorre repulsão entre as partículas elétricas da calça e do pelo. Não tem repulsão aqui. O que a gente visualiza é eletrização por atrito, transferências de elétrons. Portanto, resposta à letra D de dado. Enem 2010, essa questão fala sobre os fusíveis. Os fusíveis, só relembrando, são dispositivos eletrônicos que têm como função proteger os circuitos elétricos de altas correntes. Então a gente conecta um fusível no circuito e aí quando vem uma corrente muito alta, esse fusível queima, não deixando passar a corrente para os elementos desse circuito, protegendo aquele circuito elétrico, tá bom? E aqui nessa questão, ele fala dos fusíveis que são conectados aos faróis de um carro, tá bom? Ele fala que um farol, que é uma lâmpada de halogênio, funciona com a potência de 55 watts e opera com 36 volts, um farol. Claro, o carro tem dois faróis e os faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um. Cada farol tem o seu fusível. Porém, vai acontecer um mau funcionamento. E aí o motorista precisa conectar esses faróis em paralelo, com apenas um único fusível para os dois faróis. Bom, dessa forma, ele quer saber qual desses fusíveis ele tem que utilizar para proteger esses faróis, os fusíveis que aparecem aqui na tabela. Cada fusível tem uma cor, ele quer saber qual fusível a gente tem que utilizar, tá bom? Então, a gente sabe que cada fusível permite a passagem de uma certa quantidade de corrente elétrica, então a gente vai tentar descobrir qual é a corrente elétrica que passa nesse circuito aí em paralelo com os dois faróis, tá bom? Então as informações que a gente tem é que a potência de um farol é 55 watts e que ele opera com 36 volts. E aí a gente vai tentar descobrir essa corrente elétrica, tá bom? Utilizando a fórmula de potência, potência é igual a U, DDP vezes corrente, e como eu quero saber a corrente vai ser potência dividido por DDP, tá bom? A potência que foi dada na questão 55 watts e a DDP 36 volts. Se a gente fizer essa conta aqui, isso vai dar 1,53 amperes, tá bom? Isso seria a corrente que passaria se a gente tivesse um farol, apenas um farol, né? Já que esses dados é para um farol. Nesse caso aqui ele conectou dois faróis em paralelo. Então essa corrente vai ser multiplicada por 2. Então vai ser 1,53 vezes 2. Se a gente multiplicar isso aqui, isso vai dar 3,06 amperes. Então a gente tem que ter um fusível que permita a passagem de 3,06 amperes, tá bom? Então vamos lá. Se eu colocar o fusível azul só permite 1,5, não vai funcionar, os faróis não vão acender. Se eu colocar um fusível amarelo que permite 2,5 amperes, também não vai funcionar. O primeiro fusível que vai funcionar é o fusível laranja, que permite a passagem de 5 amperes. Portanto, a resposta correta aqui seria letra C, o fusível laranja. Enem 2021. Ele diz: é possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital.
Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é qual? Tá? Então a gente tem aqui a montagem de um circuito feito com materiais de laboratório e ele quer saber como fica esse circuito se a gente representar através dos projetos arquitetônicos. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar quem é que está gerando a corrente elétrica desse circuito. Quem são as baterias ou quem é a bateria desse circuito. Então a gente percebe que a gente tem soluções químicas aqui. E essas soluções químicas são justamente quem faz o papel das pilhas, tá? Então a gente tem uma solução aqui na direita e tem outra solução aqui na esquerda, tá? Então a gente tem duas pilhas. Se a gente tem duas pilhas, a gente tem duas baterias. Então quando a gente olha para as alternativas, a gente já pode eliminar aquelas alternativas que não têm duas baterias. Por exemplo, letra A só tem uma. Então a gente já pode eliminar a letra A. Letra B tem duas, a gente deixa. Letra C tem duas, a gente deixa. Letra D só tem uma, elimina. E letra E apresenta 4 baterias, também não pode ser letra E, tá bom? Então a gente fica entre B e C. Qual é a diferença? Só a posição dos polos. Nessa letra B, o polo negativo está ligado com o polo positivo da bateria. Na letra C, os dois polos negativos estão conectados. Então vamos ver aqui qual dessas configurações está acontecendo nessa representação, tá? Então observe, a gente tem um cronômetro, né, que vai fazer o papel da resistência, que é justamente o aparelho que está ligado a essas pilhas, e a gente tem um voltímetro que mede a tensão nesse circuito, que está representado aqui pelo V. Tá bom? Então a gente tem duas pilhas ligadas a uma resistência, que é o cronômetro, ligadas ao voltímetro, que é esse V aqui, tá? Então basta só a gente ver a posição dos polos da bateria. Só lembrando, a representação da bateria é por duas retas paralelas de tamanhos diferentes, né? A reta maior é o polo positivo, a reta menor é o polo negativo por convenção, tá bom? Então vamos lá. Pegando essa pilha daqui, ó, essa solução que faz o papel da pilha, observe que esse lado daqui, ó, está conectado ao polo negativo. Então aqui é negativo. Se aqui é o polo negativo, desse lado só pode ser o polo positivo. Positivo só pode se conectar com negativo. Se esse lado aqui é negativo, esse outro aqui é o positivo. Se a gente seguir o fio, ó, a gente vai ver que ele está ligado ao positivo. Então a gente observa que as pilhas estão conectadas com os polos opostos. Uma pilha, o polo positivo, está conectada com o polo negativo da outra pilha. Então a resposta correta aqui seria letra B de bola. O polo negativo está conectado com o polo positivo. Já a letra C seria negativo com negativo, que não é o que acontece, tá? Portanto, a resposta correta aqui, letra B de bola. Questão do Enem Digital de 2020. Uma questão que fala do desfibrilador, que é aquele aparelho utilizado por médicos, né, para salvar a vida de pessoas que têm ataques cardíacos, tá? Ele fala que esse desfibrilador, ele consegue armazenar energia em um capacitor. Então ele tem um capacitor que armazena energia. A gente viu, né, que capacitores são dispositivos que têm a função de armazenar energia, tá? Então, existe um capacitor dentro desse desfibrilador. Nessa questão específica, esse capacitor tem uma capacitância de 70 microfarads, armazena uma energia de 220 joules, quando está conectado a uma tensão de 2.500 volts. E aí ele pergunta qual o valor da carga armazenada por esse desfibrilador, tá bom? Então vamos lá. Informações que a gente tem, que a capacitância, o C, é 70 microfarads. 70 microfarads é 70 vezes 10 a menos 6 Faraday. Ele fala da energia que a gente vai utilizar, né? A energia armazenada por esse desfibrilador, 220 joules, e que a tensão que ele está suportando é de 2.500 volts, tá? E ele quer saber o valor da carga do quê? Bom, basta a gente utilizar a fórmula de capacitância. Capacitância é carga sobre DDP. Como a gente quer a carga, a DDP que está embaixo dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Carga C vezes U, capacitância vezes DDP, tá bom? Então, capacitância 70 vezes 10 a menos 6 e a DDP 2.500 volts, tá bom? Se a gente fizer 7 vezes 25, vai dar 175. Aí eu tenho um zero do 70, dois zeros do 2.500, vai dar 10 a terceira. E tenho 10 a menos 6 do microfaraday, né? Então fica 175, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Vai dar 175 vezes 10 a menos 3 coulombs, né? 175 milicoulomb. Esse 10 a menos 3 quer dizer que a vírgula anda 3 casas, para a esquerda 1, 2, 3. Portanto, essa carga aqui, na verdade, é 0,175 coulombs. Resposta correta, letra C de casa.
Em Enem 2009, uma questão de energia elétrica, de conta de energia, de consumo de energia, tá bom? A questão apresenta para a gente o consumo de uma residência, né, a conta de energia de uma residência, e pergunta, nessa residência, se um secador de 1000 watts de potência for utilizado por uma pessoa mais seus 3 amigos durante 15 minutos, durante 20 dias no mês, quanto em reais vai ser o acréscimo na conta de energia, tá? Então ele quer saber o quanto de acréscimo na conta de energia vai existir se o secador for utilizado por essas 4 pessoas durante 15 minutos, durante 20 dias, tá bom? Então vamos lá, vou tentar descobrir esse valor. Então a gente tem aqui a conta, o primeiro passo da gente é tentar descobrir o valor de 1 kW, né? De 1 kWh nessa região aqui. Então, ó, na conta, o consumo foi de 260 kWh e o valor da conta foi de R$130. Com isso a gente monta uma regra de 3 e descobre o valor do kWh, tá? Rapidamente, ó, 260 kWh valem R$130. 1 kWh vai ser X reais. Se a gente fizer meio pelos extremos, você vai ver que isso vai dar R$0,50, ou seja, 1 kWh equivale a 50 centavos. Beleza. Agora vamos descobrir quantos kWh esse secador de cabelos vai consumir. Quando eu descobrir essa quantidade de energia consumida por esse secador, eu vou multiplicar pelos 50 centavos e vou ter o valor do acréscimo da conta. Só vai ter um detalhe no final que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente calcula a energia consumida por um aparelho? Energia é a potência multiplicado pelo tempo. Só tem um detalhe. Para isso sair em kWh, a potência tem que estar em kW e o tempo tem que estar em horas, beleza? Vamos lá. Potência do secador, 1000 watts. 1000 watts. Tem que estar em kW. Para passar para kW, a gente divide por 1000. E o tempo de uso desse secador? 15 minutos. Mas eu não posso utilizar em minutos, tem que utilizar em horas. Para passar de minutos para horas, a gente divide por 60. Beleza. Isso se o secador for utilizado uma vez durante 15 minutos por uma pessoa. Só que tem um detalhe. Esse secador ele vai ser utilizado pela pessoa que mora na casa, mais seus 3 amigos. Ou seja, são 4 pessoas utilizando o secador. Então eu vou multiplicar por 4. E esse secador vai ser utilizado por 20 dias, como está aqui. Então eu vou multiplicar por 20, tá bom? Então a gente vai ter o seguinte, 1000 dividido por 1000 vai dar 1, 1 vezes 15 vai dar 15, 15 vezes 4 vai dar 60, 60 dividido por 60 dá 1, 1 vezes 20 vai dar 20. Portanto, em um mês, se você fizer essa conta com calma, você vai ver que esse secador, utilizado por essas 4 pessoas, durante 15 minutos, durante 20 dias, vai consumir 20 kWh durante o mês. Beleza. Se 1 kW vale 50 centavos e eu consumir 20, isso vai acrescentar em quanto na minha conta? Eu multiplico, isso vai dar R$10 de acréscimo. Você, beleza, letra A, resposta. Só tem um detalhe importantíssimo. Observe que na conta existe um juros, existe uma cobrança de uma alíquota de 25% do valor da conta. Observe que o consumo deu R$130, mas tem um imposto de 25%. A pessoa consumiu R$130, mas na verdade ela pagou R$162,50 porque existe um acréscimo desses 25%. Então eu tenho que calcular os 25% de R$10. Vai aumentar R$10, mas vai ter o imposto sobre os R$10, que é de 25%. 25% de R$10 é R$2,50. R$10 mais R$2,50, o aumento na conta vai ser de R$12,50. A resposta correta seria a letra B de bola. Enem 2010, mais uma questão que fala sobre fusíveis e disjuntores, tá? Aqui nessa primeira parte do texto ele fala da importância de você ter na instalação fusíveis e disjuntores que evitam que você tenha problemas na sua instalação elétrica, né? Por exemplo, se você tiver um curto-circuito, se você tiver um fusível ou disjuntor instalado, esse fusível, esse disjuntor não vai deixar aquela corrente elevada chegar aos aparelhos, portanto não vai causar a queima daqueles aparelhos, né? Beleza. Nada demais nessa primeira parte. Indo diretamente para a questão agora. Ele fala, a gente vai instalar um chuveiro numa rede de 110 volts. Esse chuveiro ele pode estar ligado em 3 posições. Na posição verão, ele vai ter uma potência de 2.100 watts. Se for na posição primavera, 2.400 watts. E se você ligar na posição inverno, 3.200 watts. Beleza.
Ele fala, deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura, sem riscos de incêndio. Ou seja, esse chuveiro tem que estar protegido por esse disjuntor. Aí ele pergunta qual deve ser o valor mínimo adequado para esse disjuntor. Então o que a gente tem que fazer? Tem que calcular a corrente que vai passar por esse chuveiro quando ele estiver ligado na sua máxima potência, para poder instalar o disjuntor correto. Tá bom? Então tem 3 posições de chuveiro, mas as menores não interessam. Eu tenho que calcular a corrente para quando ele estiver funcionando no seu máximo, para garantir que ele fique protegido. Tá? Então o que é que a gente sabe? Que a rede que ele está ligado, a tensão é 110 volts e que a potência máxima desse chuveiro vai ser 3.200 watts. Então a gente vai calcular a corrente e aí a gente vai descobrir qual disjuntor é o mais adequado, tá bom? Mais uma vez, potência é igual a UI, DDP vezes corrente. Como eu quero corrente, o U que está multiplicando passa dividindo. A potência 3.200, a DDP 110 volts. Se você fizer essa conta aí, você vai encontrar que essa corrente é de 29,09 amperes aproximadamente, tá bom? Então, se eu colocar um chuveiro, um disjuntor de 20 amperes para esse chuveiro, não vai funcionar, porque vai precisar passar uma corrente de 29 e esse disjuntor só vai deixar passar 20 amperes. Não é letra E. Letra D, 23, também não vai ser suficiente. 25 também não é suficiente. O que tem o valor mínimo é o letra B, que tem 30 amperes. Enem 2016, uma questão muito parecida com a questão que a gente acabou de fazer no Enem 2010, muito parecida mesmo. Vê só, nessa questão, o cara vai instalar um chuveiro numa rede de 220 volts, e esse chuveiro funciona numa potência que vai de 4.400 watts a 6.800 watts. Beleza. Aí ele fala aqui no texto que você deve instalar um disjuntor para evitar curto-circuito, evitar que o chuveiro queime. E que uma medida de segurança é que esse disjuntor suporte uma corrente que tenha 10% a mais do que a corrente calculada, para ter uma segurança maior, tá bom? E aí ele pergunta, para que esse chuveiro funcione na sua corrente máxima, qual disjuntor ele deve ser instalado? De 20 amperes, 25, 30, 35 ou 40 amperes. Então, mais uma vez, a gente vai calcular a corrente que passa por esse chuveiro, corrente máxima, porque eu quero garantir que ele funcione, que ele não queime, né? Que o disjuntor funcione até quando ele esteja funcionando na sua máxima potência, lembrando de calcular os 10% da margem de segurança, tá bom? Então, mais uma vez, rede que o chuveiro está ligado, nesse caso, 220 volts. Potência, aí você pensa, eu uso 4.400 ou 6.800? Ora, se eu quero garantir que ele vai funcionar em qualquer função, eu vou utilizar a máxima, porque aí eu garanto que ele funciona na mínima e na máxima. Então, potência 6.800 watts. E aí a gente vai descobrir o valor dessa corrente, tá bom? Então, mais uma vez, potência é U vezes I. Então, I vai ser potência sobre U. Então, a gente vai ter 6.800 dividido por 220, tá bom? Se você fizer essa conta aí, essa corrente vai ser 30,9 amperes, tá bom? Porém, como nesse caso ele pediu para colocar uma margem de segurança de 10%, você vai somar 10% desse valor. 10% de 30,9 é 3,09, né? Então, a corrente com os 10% vai ser 33,99 amperes. E aí, qual vai ser o disjuntor que a gente deve instalar? O de 20 não funciona, o de 25 não funciona, o de 30 também não funciona. O menor disjuntor que a gente pode colocar é o de 35 amperes, seria a letra D de dado. Enem 2016, uma questão de resistores, tá? Essa questão fala de que o grafite ele possui uma resistividade elétrica. E aí você pode utilizar a escrita com lápis a grafite para simular resistores, tá? Aí ele disse que um estudante pegou 3 tipos de lápis, lápis 2H, HB e 6B, e desenhou 3 resistores. Beleza. Cada resistor desse vai ter uma resistência diferente. Aí ele pegou esses desenhos e formou o desenho de um sorvete, tá? Essa linha aqui, ó, é um resistor de 5 kΩ, essa aqui do meio 20 kΩ e as outras aqui 10 kΩ. E marcou 3 terminais, A, B e C. Aí ele pergunta, dá esse texto todinho para perguntar, qual é a razão entre a resistência entre os pontos A, B, pela resistência entre os pontos B, C dessa associação. Como a gente tem 4 resistores aqui, a gente tem uma associação de resistores. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a resistência equivalente entre os terminais A e B
Depois calcula a resistência equivalente entre os terminais B e C e divide um pelo outro e vê qual alternativa aqui vai se encaixar, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui, página em branco, vamos começar calculando a resistência equivalente entre os pontos A e B, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai ter o ponto A e o ponto B. Entre os pontos A e B, a gente tem o ponto C. E a gente vai desenhando o nosso circuito como a gente fazia quando estava estudando associação de resistores, tá bom? Entre A e C tem um resistor de 10. Aí você vem aqui, entre A e C, coloca esse resistor que vale 10 kΩ. Entre A e B tem um resistor que vale 20. Aí você vem aqui, de A para B, e desenha um resistor que vale 20 kΩ. Tá bom? Então risca ele daqui. Entre A e B tem outro resistor que vale 5. Aí você vem aqui por cima. Ó. Entre A e B tem um resistor que vale 5 kΩ. E entre C e B tem um resistor que vale 10. Você vem aqui e desenha esse resistor que vale 10 kΩ. Tá bom? E aí a gente já viu, né? Ó, esses dois resistores não tem um nó no meio entre eles, eles estão em série. Resistores em série é só a gente somar. Então, entre os pontos A e B, na verdade, a gente vai ter um resistor que vale 5 kΩ aqui em cima. Aqui no meio tem um resistor que vale 20 kΩ. E aqui embaixo a gente vai ter outro resistor que vale 20 kΩ. Nesse caso agora, esses três estão associados em paralelo. A gente pode fazer 2 a 2. Dois resistores associados em paralelo iguais, é só pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores. Então esses dois resistores aqui vão dar lugar a um resistor que vale 10 kΩ, né? 20 dividido por 2. E aí no final a gente vai ter, entre os terminais A e B, um resistor que vale 5 e um resistor que vale 10 kΩ. Dois resistores associados em paralelo, é só a gente fazer o produto pela soma. Fica 5 vezes 10 sobre 5 mais 10. 5 vezes 10, 50. 5 mais 10, 15. Se a gente simplificar por 5, a gente vai ter 10 sobre 3, tá bom? Então essa é a resistência equivalente entre os pontos A e B. Aí agora a gente precisa calcular a resistência equivalente entre os pontos C e B, né? Então vamos lá. Vamos agora, nossos terminais vão ser entre B e C. Entre B e C existe o ponto A. Vamos lá. Entre A e B tem um resistor que vale 20. Você vem aqui entre A e B, um resistor que vale 20 kΩ. Entre A e B tem outro resistor que vale 5. Você vem aqui entre A e B, um resistor que vale 5 kΩ. Entre A e C tem um resistor que vale 10. Então você vem aqui entre A e C, um resistor que vale 10. E entre C e B, um resistor que vale 10. Você vem aqui por cima e coloca entre B e C um resistor que vale 10 kΩ. Bom, aí ó, a gente tem aqui entre A e B dois resistores em paralelo, um de 20 e um de 5. Só a gente fazer o produto pela soma, né? Fica 20 vezes 5 sobre 20 mais 5. Vai dar 100 sobre 25. Vai dar 4 kΩ, tá? E aí a gente pode redesenhar entre B e C. A gente tem o ponto A. Entre B e A, agora a gente tem um resistor que vale 4. Entre A e C tem um resistor que vale 10. E entre B e C, um resistor que vale 10. Esses dois aqui estão associados em série, é só somar. Vai dar 14, né? Então, entre B e C, a gente vai ter um que vale 10 e um que vale 14. Resistores associados em paralelo, só fazer o produto pela soma. 10 vezes 14 sobre 10 mais 14. Então vai dar 140 sobre 24. Essa é a resistência equivalente entre B e C, tá bom? Então o que foi que a gente encontrou? Entre A e B, a resistência equivalente era 10 sobre 3. E entre B e C, a resistência equivalente era 140 sobre 24. Né? A pergunta dele é qual é a razão RAB, RBC. Então vai ser RAB sobre RBC. Então, RAB, 10 terços, sobre RCB, 140 sobre 24. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Né? E aí a gente tem 24 por 3, dá 8, corta o zero de cima com o zero de embaixo. Ficou 8 sobre 14. Né? Então, ó, ficou 8 sobre 14. São par, a gente pode simplificar por 2. E aí, finalmente, a gente tem
que essa razão vai ser igual a 4 sobre 7. Letra B de bola. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e que esse vídeo ajude vocês na hora de resolver a prova no domingo. Bom, então boa sorte, boa prova e até mais.